Já a união com Cristo traz uma vida espiritual. Aí, irmão, é o que nós temos que discernir. Você é um homem natural, ou mulher natural, ou você é um homem espiritual? Espiritual anda pelo Espírito, ele não anda por vista. Se você é uma pessoa natural, para você só resta a condenação, porque para o natural já está condenado. Para você estar fora da condenação, você precisa ser espiritual. Tem que andar por fé, não pode andar por vista, tem que andar por fé. Então é isso que nos diferencia. Então quando a gente está em Cristo, a gente é uma pessoa espiritual. E coisa maravilhosa ser espiritual, irmão. Coisa triste é você ser um crente carnal. Um crente que não tem essa visão espiritual, né? Pegando um gancho nisso, explicando melhor, a gente pode fazer até um paralelo com relação ao tema que nós pegamos. Isso, muito bom por sinal sua explanação sobre o fruto do Espírito. Sobre a questão Parabéns. do fruto do Espírito e da obra da carne. Porque, infelizmente, dentro da nossa igreja, fala igreja como toda, boa parte, a gente se deixa enganar ou não tem uma maturidade suficiente para diferenciar isso. É verdade. Então a gente acha que uma pessoa que é espiritual é a pessoa que fala em línguas, é a pessoa que profetiza, é a pessoa que revela. Só que não é isso. Gente, ele não está lutando contra os dons, não, entenda, né? Porque tem gente que leva para esse lado, né? Não é isso. O que ele está falando é a Bíblia. O apóstolo Paulo ensinou isso. Então, o que é uma pessoa espiritual? O que é uma pessoa ser cheia do Espírito? É uma pessoa que ela frutifica, ou seja, ela que dá o fruto do Espírito. Porque, como eu falei ontem, e a gente vai retomar aqui, já que... Porque a Epístola de Gálatas ela também tem alguns pontos muito parecidos com de Romanos, né? Essa questão da santidade, da santificação. O fruto da carne Espírito, eu até marquei aqui até a página. Então, assim, Gálatas ela tem muito esse contexto muito parecido, pelo menos com essa parte aqui de Romanos. Isso. Romanos é um livro bem mais completo, logicamente, mas Gálatas tem alguns pontos que abordam sobre isso aqui, né? Então, assim, o apóstolo Paulo, quando ele vai na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte, ó: nenhum dom falta a vocês. Ele está falando para a igreja de Coríntios, uma igreja que não faltava nenhum dom. Só que logo mais adiante, no capítulo 3, está dizendo: mas vocês são carnais. Aparentemente é uma contradição. Uma igreja que tem todos os dons, e lá na frente ele está dizendo que essa igreja é carnal. Aparentemente é uma contradição. E não é uma contradição. E ele vai explicar por que a igreja é carnal. Porque há entre vós dissensão, facção, grupinhos. E quando a gente vai lá para Gálatas, no capítulo 22, a gente vê no versículo 22 do capítulo 5, exatamente isso é uma das obras da carne: divisão, facção, grupinho. Então isso é obra da carne. Isso não é de quem anda no Espírito, é de quem anda na carne. Então, se vocês estão fazendo a obra da carne, logo vocês não são espirituais. Não tem como. Porque as pessoas não entendem que dom é uma coisa. Dom é uma coisa, exatamente. Santidade fora da carne é outra. Porque o dom é para crescimento da igreja. O apóstolo Pedro diz lá no capítulo 4, da sua primeira epístola, no versículo 10: cada um administra o dom como receber de Deus ao outro. Então, para que serve o dom? Se Deus me dá o dom de cura, eu não posso curar a mim mesmo. Então, Deus me usa para curar o outro. Então, o dom é exatamente para isso, para Deus me usar para abençoar outra vida, para crescimento do corpo. Mas o dom na minha vida não significa que eu seja uma pessoa de Deus. É verdade. Não significa que eu seja uma pessoa de Deus. Então, o que é que vai colocar isso? É o fruto do Espírito. É uma vida de santidade. É se eu de fato estou dando o fruto do Espírito Santo. Eu amo, eu tenho paz. E paz aqui não é só o meu relacionamento com Deus, é o meu relacionamento com o meu irmão. Isso. É verdade. Porque, para mim, eu estou falando, é inconcebível nós sermos irmãos em Cristo e ter irmãos que não se falam dentro da igreja. Peraí, isso está muito errado, peraí. E a gente não pode achar isso normal. É verdade. Isso não é normal. Jefferson, isso é um sapo que a gente tem que engolir. Todo mundo vai ter que aprender essa lição. Eu quando era adolescente, eu já passei por isso. Quando eu passava em muitas igrejas, eu não tinha muita maturidade para ver confrontos. Se tiver alguma pergunta aí que eu vou falar, você pode dizer, Jonas. Não, né? Aí o que acontece? Aí eu orava, eu falei: Jesus, eu preciso amar aquela pessoa, porque eu sei que se eu não aprender, eu não vou para o céu. Eu vou para o inferno. Aí o que acontece? Por quê? Porque você vai ter que ser confrontado. Teve casos seríssimos dentro da minha família que eu precisei perdoar. Eu cheguei pronto a perdoar. Porque, irmão, ou você perdoa, ou você é uma pessoa que é carnal e vai para o inferno. É verdade. Não tem alisado aí. Não tem alisado. Ou você é espiritual ou você é carnal.
E quando você passa pela primeira fase, que você engole esse sapo, que é angustiante, mas é possível, irmão, porque essa lição, esse confronto eu era adolescente. É possível, é só ter consciência, né? Depois você entende, Deus lhe dá mais graça e você já começa a ser capaz de perdoar mais as pessoas. Olha para você, olha para suas falhas, né? E você vê, se eu quero perdão, eu tenho que desejar. É o Pai Nosso, né, gente? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é o básico. Então a gente não pode ficar no básico. E maturidade cristã, o que é maturidade cristã? É a marca que te deixa mais distante da sua carnalidade. Quanto mais maduro você é, mais espiritual você é. Quanto menos maduro você é na presença de Deus, mais carnal você é. É verdade. Ninguém nunca diz isso. Ah, não, eu estou no leitezinho. Se você é uma pessoa, aceitou a Jesus, aceitou. Jesus pagou o seu preço, você está livre da condenação. Agora você vai trabalhar para deixar cada vez mais de ser carnal. Porque quanto mais... Negar-se a si mesmo, né? Negar-se a si mesmo. Porque quanto mais imaturo você é, mais carnal você é. É verdade. Ninguém nunca para pensar. E de fato, como o está falando aqui, e eu estava falando ontem, porque o que é a falta de perdão? Quando eu nego o perdão a alguém, o que é? Nada mais é que o ego ferido. O ego ferido. O problema é que eu não liberar o perdão não é porque é difícil. Difícil é o meu ego. Essa é a questão. Porque eu me coloco numa posição que eu não poderia ser ofendido e ser ferido. Porque todos nós, é impossível a gente passar por essa vida e não ofender ninguém. Não ferir ninguém. Todos nós, em algum momento, nós sabemos que vai ferir alguém, a gente vai ofender alguém. Mas quando nós ferimos ou quando nós ofendemos, a gente tenta justificar. Ah, mas foi por isso ou foi por aquilo. Mas quando alguém nos ofende ou nos fere, a gente se coloca num patamar que não deveria ser ferido. Então, por isso que eu não quero liberar o perdão. Porque eu me coloco numa posição muito superior. Assim, ofender, como assim me ferir? Então, assim, a falta de perdão não é o meu ego que eu não quero liberar. A minha falta de empatia, é o olhar de compaixão que eu não tenho. Como é que eu fui perdoado por Deus? Né? A parábola do credor incompassível. Isso. Como é que Deus me perdoou os meus pecados? Infinitamente. E o meu irmão, nós somos da mesma família. O apóstolo Paulo fala isso. Somos agora da família de Deus. De Deus, Somos irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Irmãos de fato. E vou dizer mais, hein, galera? Irmão em Cristo, ele é muito mais forte do que irmão de sangue. É verdade. Essa é a verdade, porque nós somos filhos de Deus, somos nascidos novamente. É verdade. É uma união muito mais forte. São irmãos de um novo nascimento, né? É. De um novo nascimento. Então, assim, mas só que a gente trata o nosso irmão em Cristo como nada, ou como qualquer coisa banal. É porque a gente tem assim, a gente tem muita facilidade de, quando é da nossa família, eu estava conversando com minha esposa, a questão sobre o amor. Porque assim, os nossos familiares nós amamos. E dentro disso, tem alguns erros, tem algumas coisas que a gente toleramos. A gente sabe disso. Ninguém é uma família perfeita. Mas nós toleramos por quê? Porque esses são os nossos familiares. Mas se em outra pessoa existir alguns erros que existem em algum familiar nosso, Às vezes bem menor, viu? Bem menor, Às vezes a bem gente menor. não atura. Eu não gosto de fulano porque fulano faz isso. Mas peraí, mas seu irmão faz pior, mas seu irmão ama seu irmão? E por que isso é impeditivo para você amar o próximo e não é para amar seu irmão? Não é para amar sua mãe? Não é para amar seu filho? Só é impeditivo para amar os outros. É para dizer, se você ama aquele que deu, o que é que tem de mais nisso? Nada. Pondera essas coisas. Quando você começa honestamente a ponderar essa realidade, aí você começa a ver, rapaz, o quão injusto a gente é, né? De não perdoar os outros, né? Não é fácil, mas se você parar para ver na lógica, na ótica de Deus, na visão espiritual e não na visão carnal, aí você começa a entender, eu tenho que perdoar, né? E aqui diz assim, ó, você vai ser uma pessoa espiritual se você estiver em Cristo. Vai ter uma liberdade da condenação. E outra coisa, irmão, quando você toma o primeiro passo de tomar essas atitudes de perdão, você fica uma pessoa mais espiritual. Deus ele vai te recompensar. E você vira uma pessoa mais cheia de Deus. Porque Deus dá esse crescimento. E uma vitória sobre o pecado e comunhão com Deus. Porque Deus só fala com quem é com os dele. Deus não fala com gente carnal. A não ser dizer, arrependei-vos. Né? Arrependei-vos. Né? E outra coisa, quando somos dirigidos pelo Espírito, para sermos espiritual, irmão, temos que fazer o que o Espírito Santo nos manda fazer. Né? Somos libertos do poder do pecado e prosseguimos para a glorificação final de Cristo. Nós só acompanharemos, chegaremos no céu, se perseverarmos nesse caminho. Irmão, não adianta, todo mundo aqui é servo de Deus, todo mundo aqui anda com Jesus.
Não adianta, a gente sabe quando o Espírito Santo diz para a gente, não saia daqui. Porque quando você percebe que quando você dá uma desviadinha para outra o propósito, que está fora do propósito de Deus, o Espírito Santo de Deus cobra de você. É verdade. E você diz, não, Deus não está me aprovando. Você não vai ter paz enquanto que você não voltar para onde Deus mandou que você deveria estar. Então, meu irmão, não resista à voz do Espírito Santo. Né? Se o Espírito Santo estiver mandando, só obedeça. Porque você só vai quebrar a cara. Para quê, né? Para que quebrar a cara, né? Se é aquele de Lauriette. Eu preciso, como é que fala? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Irmão, é melhor chorar nos pés de Jesus do que chorar distante de Jesus. Porque a dor é pior. Não tem nem comparação, porque o Espírito Santo nos consola. Né? E a gente está no versículo 1. No versículo 2 diz assim, pode ir falando aí, viu, Jefferson? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, olha só que interessante, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, irmão, lembre-se que a gente discutiu aqui várias vezes, exaustivamente, que a lei, ela revela o pecado e pela lei o homem já estava condenado. Nós somos salvos em Cristo. Se tem uma coisa que o povo não vai deixar de aprender é isso, né? Que a gente abordou isso e o livro de Romanos é isso. Se a gente tivesse que resumir Romanos é isso. A liberdade da lei e a salvação pela graça. A liberdade da lei do pecado, a liberdade da carne, pela liberdade pela graça em Cristo Jesus, né? E Jesus se fez homem. Jesus não pecou. Ele tomou a posição de alguém que era... Você fala semelhança da carne do pecador. Semelhança com nós pecadores. Mas Jesus não era pecador, isso faz semelhança. Ele se fez. Se fez, né? Ele encarnou. Tomou a posição. Encarnou. Tomou a posição de alguém que era pecador. Jesus não era pecador. Ele tomou a culpa de quem deveria estar lá, que eram os pecadores. Para a gente crucificar a nossa carne. Como ele crucificar, ele crucificou. Isso que a senhora está falando é exatamente a mensagem de Romanos 8. É. Porque se Jesus morreu, ressuscitou, nós crucificamos a nossa carne, dizendo qual é a cruz que eu e você tem que carregar? A renúncia do pecado. Exatamente. Perfeito. A renúncia do pecado. Isso aí é nós irmos. Quando a gente diz, eu desejo a prostituição, eu desejo o pecado, eu desejo o mundo, mas eu não vou, porque agora eu sou uma nova criatura. Você está indo para a cruz com Cristo. Mas Jesus ressuscitou. Então nós agora temos vida em Cristo. Nós não somos mais condenados, porque Jesus não só morreu, ele morreu e ressuscitou. Irmão, essa é a mensagem do cristianismo. Essa é a mensagem da igreja. A ressurreição de Cristo, a liberdade da condenação. É isso. Muito bem explanado pela irmã aí. O nome da irmã, esqueci. É Dineide. Eu nunca chamei o nome da irmã. A irmã é Dineide. Está falando a irmã muito bem. A senhora prefere ser chamada como? Pelo meu nome. É Dineide. Pelo meu nome. Pronto, maravilha. Irmã é Dineide. Tá bom? Jesus cumpriu, glória a Deus, irmão. Esse é o motivo da nossa alegria. Porque Jesus pagou o nosso preço. Houve alguém digno de desatar os 7 selos, né? É verdade. Porque imagine se não tivesse, né? Nós estaríamos condenados. E aqui diz assim: para que a justiça da lei cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí entra a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Obedecer a Deus e andarmos em Espírito. Aí nós receberemos a justiça que vem de Jesus. Porque é engraçado ele falar para que a justiça da lei se cumpra em nós. Se cumpre. Não que a gente cumpriu a justiça da lei, mas por Cristo ter cumprido a justiça da lei, fazendo sacrifício no nosso lugar, logo nós cumprimos também a justiça da lei. Porque agora nós estamos em Cristo. É o que está dizendo aqui no início do capítulo 8. Por isso que não tem condenação, porque estamos em Cristo. Isso. E a justiça que a lei queria foi cumprida em Cristo. Se for cumprida em Cristo, nós estamos nele, logo cumprimos a justiça da lei. Isso. E as pessoas podem falar, Caleb, qual a diferença do crente convertido para a pessoa que não aceita a Jesus? É exatamente isso. Hoje você tem a liberdade de escolher andar em Espírito.
Hoje, você não é mais escravo do pecado. O povo do mundo, que não quer saber de Jesus, eles às vezes até desejam não estar ali, mas eles são escravos do pecado. Eles precisam ser fiéis lá? Não, eles precisam aceitar aquele que é justo, é Jesus. Eles não têm que procurar justiça no mundo, porque não há justiça no mundo. Eles têm que dizer assim, eu não consigo, então eu tenho que me entregar de corpo e alma a Jesus. Para eles, Caleb, as pessoas que querem o mundo, eles fazem o inverso, né? Para eles são livres. E eles colocam essa pecha nos crentes, que os crentes não São podem escravos. fazer, são escravos. É. Ah, porque o crente não pode fazer nada. Não pode fazer Mas a questão nada. não é que o crente não pode fazer nada. É porque eles Até falam. pode, mas não deve. Porque a gente consegue não fazer. É isso que É verdade. A verdadeira liberdade é isso. É eu estar diante de uma situação em que eu não sou obrigado a fazer aquilo. Eu não sou levado àquilo. Através da graça eu posso dizer não. Exatamente. É isso que ele não entende. A gente pode dizer não ao pecado. É. Não à farra, não à prostituição, não à bebedice. A gente consegue dizer não pela Não é graça. água grande, né? Mas eles não. Então a pessoa está lá todo final de semana se bebedando, se prostituindo, e ele está dizendo que é livre. Não, você não é livre. Não é livre. Você está fazendo aquilo que a sua É natureza verdade, está dizer, o seu Senhor. Né? Que o apóstolo Pedro fala, daquilo que alguém é vencido, do tal torna-se servo. Então aquilo que me vence, eu sou servo daquilo. É. Então se é o cigarro que me vence, se é a bebida que me vence, se é a droga que me vence, eu sou servo da bebida. É verdade. Sou servo. A gente vê o que é o dependente químico. É a pessoa que não consegue se libertar. É, viu? Quantas pessoas hoje que são dependentes químicos que desejam, pai, eu queria, mas eu não consigo. Porque ele quer escravo. E ele está falando sobre droga, mas não é só droga. Tem muitas outras coisas Tem que muitas prendem outras coisas, né? prendem as pessoas. Exato. E aqui, quando você não está em Cristo, você está sujeito à lei do pecado. É. A lei, você está condenado e você não tem condição. Agora, olha só a diferença. Quando você aceita Jesus, você ainda tem a natureza pecaminosa. Mas aí, segundo aqui o comentário, que a gente já comentou isso outras vezes, a lei do Espírito de vida, que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, ele te dá poder e te dá vida. É. E esse poder e vida é o que te condiciona a dizer não ao pecado. Você pode até falhar, mas você não suporta mais viver naquela vida. É verdade. E a grande diferença se você é de Deus e você não é que você não suporta mais. A irmã disse, eu até posso, mas a senhora não quer. Nem devo. Não deve, mas a senhora não quer. Não A quer. senhora não suporta. É. Ou mais, a senhora sabe o que ela faria? Os escolhidos de Deus, os de Deus. O que é que ele faz? Faz igual Pedro. Pedro, por mais que ele falhou, qualquer outra pessoa se arrebentou, ele não suporta viver longe de Jesus. É verdade. Você entende? A pessoa que tem a mente descortinada do pecado, a pessoa que tem a venda tirada dos olhos, ela pode se arrebentar todinha, mas ela não fica longe de Jesus. Ela entende que só ali ela tem salvação. Não, eu sei que eu errei, estou com vergonha até de olhar para o céu, mas faz igual o filho pródigo. Imagina só como o filho pródigo se humilhou. Ele foi soberbo, ele pegou parte da herança e foi gastar, se prostituir. Mas ele sabia dentro dele que a única chance que ele tinha era na casa do Pai. E o crente que tem um encontro verdadeiro com Jesus, que conheceu Jesus, ele não fica lá, porque ele sabe que Jesus recebe ele. Você está entendendo? Ele sabe que lá no mundo ele pode, aqui eu não tenho paz. Eu estava na casa do Pai e ali Jesus me amava. Eu senti o amor de Jesus. E eu estou falando isso com muito temor, por quê? Porque para que ninguém traduza isso, para muitas pessoas viverem, a gente sempre dizer isso, na irresponsabilidade. Não. Muitas pessoas que dizem aí, que estão na vida irresponsável, deliberadamente, e não conseguem vir, e não vêm, sabe que Deus ele é fiel e amoroso, e está vivendo por vontade própria no pecado, muito provavelmente esse daí precisa ainda ter um encontro com Jesus. Eu estou falando daquela pessoa que aceitou, não vigiou e tropeçou e tem uma situação de humilhação diante de Jesus. Não é aquela pessoa, não, o cair é do homem e o levantar é de Deus. A carne é fraca. A carne é fraca. Quem vem com essa conversa precisa ter um encontro com Jesus. Porque a pessoa que peca, ela faz como o filho pródigo. Ela fala, eu não sou digno. E o filho pródigo pode ter certeza. Você acha que o filho pródigo voltou? Pergunta se o filho pródigo voltou. Volta nada, ele queria viver aquilo ali?
é a vida do crente. O crente não quer, ele foge do mundo, como diz assim, como o diabo foge da cruz, como o povo, né? O crente que conhece Jesus, ele não quer saber mais daquela vida. É a diferença. É como eu entendo a diferença de quem é de Deus e quem não é. Quem é de Deus, ele pode até ser tentado, mas ele não deseja o mundo. Não deseja. Ele não quer saber do mundo. O carnal ama o mundo. O espiritual não ama o mundo. É possível